Pô, amigos, em relação à pixel art, temos que ver inicialmente suas características. Só lembrando, tá? Esse módulo não é, oh meu Deus, eu vou sair daqui um mestre do pixel art. Na verdade, o foco desse módulo é mostrar o que o Krita pode oferecer para a pixel art e de quebra dar alguns pontos importantes e relevantes que afetam diretamente a forma como se vai trabalhar no Krita, né, em relação aos seus recursos. Então, um desses pontos seria a paleta de cores. O Krita tem várias paletas de vários tipos de gradiente, seja do David Revoy ou de qualquer outro, ou a sua própria paleta de cores personalizada que você pode criar. Tá? Por padrão, a paleta do Krita para pixel art ele te dá a 16 e 32 bits. Tá? Ele respeita a paleta de cores da época, lá década de 80, né? Quando 80, 90, quando começou a vir a questão do pixel art, né? Os jogos digitais que tinham na época e que tem até hoje. Suporte a 16, 32 bits, né? Pintura, no caso, é feito pixel a pixel. Poxa, mas toda arte digital não é pixel a pixel? Sim, é. Só que o controle do artista sobre a pintura, nem literalmente no sentido pixel a pixel, é bem maior quando falamos de pixel art, porque há uma preocupação do autor. A gente vai ver isso quando chegar na questão, por exemplo, do contraste. Como é que se faz? E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Os artistas de época não tinham escolha. Eles não criaram um estilo. Ah, bora criar um estilo chamado pixel art. Na verdade, surgiu a tecnologia, né, e surgiu uma nova modalidade de trabalho. E os artistas tiveram que se adaptar. Porém, eu particularmente, assim como alguns, considero pixel art um novo estilo de arte. Porém, ele não foi criado de forma voluntária pelos artistas. Ele foi imposto. Mas é um estilo sim diferenciado de qualquer outro que eu tenha visto, né, até o dado momento. E ele tem um grau de complexidade grande na pintura. Ele não é fácil. Ah, pixel art é rapidinho, vai lá e não, gente, vocês têm que respeitar regras para que a arte final de vocês tenha qualidade. Existem diversas regras de coisas como o que fazer e o que não fazer, né? Pattern e anti-pattern. E lembrando que esse estilo de pintura, né, de desenho, no caso pixel art, ele ganhou força em vez de perder com o passar do tempo e disputando hoje em dia até com jogos ou modelos 3D. Quando fala, por exemplo, tem um jogo 3D, mas tem um outro jogo que é em 2D, a arte dele é todo pixel art e agrada. Tá? Então isso é uma coisa que realmente foi até algo estranho, curioso e eu achei benéfico. Paleta de cores 16 bits. Agora digamos que eu estou no Krita e selecionei a paleta de 16 bits. Essa é a paleta que eu tenho à mostra lá, tá? Se eu escolher a paleta de cores de 32 bits, eu tenho essas cores aí. Lembrando, antigamente não existia gradiente, você não tinha uma diversidade grande de cores para trabalhar. Então, se você queria simular um gradiente, você não simplesmente saía e pegava um pincel de contraste, como eu já mostrei nas aulas passadas, e simplesmente fazia o contraste. Isso não existe. Tá? Existe uma técnica de mistura que nos engana, que nos causa uma ilusão de ótica e dá esse efeito de mistura utilizando as cores que nós temos ali à mão. Uma imagem com um bit. Sim, gente, essa imagem é uma pintura que utiliza um bit. Na verdade, seria. O nome é um bit, né? Mas seria 2 elevado a um que daria 2. Como assim? Preto e branco. Zero. Peraí. Então você está me dizendo que ele está trabalhando apenas com duas cores? Sim. Apesar de ser chamado de um bit, mas no final das contas ele trabalha com duas cores. Sempre com duas cores. Preto e branco e qualquer outra coisa do gênero. Tá ali. Depois do preto e branco, nós saímos para 4 bits. 2 elevado a 4 igual a 16 cores. Viu a diferença? Duas cores, preto e branco.
Passamos agora para 16 cores. Tá? Então, com 16 cores, notem a diferença. Vou voltar. Já deu uma certa qualidade. Notem que em alguns pontos da imagem tem uns quadriculados. Esses quadriculados aqui, dá pra... Puxa, mas parece meio robótico. Mas se eu afastar essa imagem e colocar longe, esses quadriculados somem e vão fortalecer o contraste. Vamos ver isso quando eu chegar no item de mistura. 8 bits, 256 cores. Notem que a arte já está bem mais realista. Só que se olharmos para o fundo, ainda dá para notar que tem marca. A partir dos 16, 32 bits, praticamente a arte fica com uma definição boa. Então, nesse ponto, não adicionei outras imagens. Canvas. Lembrem, gente, a área de desenho do Krita, essa área branca, se chama Canvas. O Flash, quando você faz uma animação, também é Canvas. Java, ele não chama de... Tem o Canvas, né, no Android Studio, que ele considera, e tem o Graphics 2D, que tem a mesma função. No HTML5 nós temos o Canvas. Então Canvas significa tela, área de desenho. Então não importa se você está trabalhando com pixel art, com arte padrão, né, que nós trabalhamos, não importa. A área de desenho é sempre a mesma, a configuração é a mesma. Tá? Você pode aumentar ou diminuir a resolução, o tamanho da tela. Próximo passo. Quais são os pincéis do Krita? O Krita, gente, tem vários pincéis. Você pode criar, inclusive, os seus. Alguns artistas facilitaram e criaram alguns pincéis utilitários. O GD Quest criou 10 pincéis para trabalhar com pixel art. São esses em azul aqui e esse preto. O David Revoy criou 2, que são esses dois aqui. Por padrão, vem esses 4 que estão aqui em cima, tá? Esses 3 e esse carinha aqui. E o Neil adicionou mais esse aqui, tá? Que pinta, no caso, é para pixel art. Qual resolução eu devo usar, né? Primeiro, temos a resolução de tela e nós temos a resolução de pixel. Como assim? A resolução de tela é o tamanho da tela, 800 por 600, 1280, 720, é o tamanho do meu canvas, é o tamanho da minha área de desenho. Eu posso fazer gigante ou pequeno. Poxa, mas se eu estou com pixel art, eu não tenho que trabalhar com uma arte pequena, tipo 32 por 32 pixels, 16 por 16, né, 64 por 64, enfim, nesses padrões, ou 96 por 128. Tenta imaginar um jogo que pega uma tela de 800 por 600 ou até maior. Esse jogo ele vai ter um fundo, vai ter um mapa, por exemplo, as casas, os personagens, os NPC. Então, quando você olhar toda a arte no geral, você vai ver que é uma bela tela de 800 por 600, 1280, 720 ou até maior. O que torna uma arte pixel art não é o fato de você fazê-la pequena. Isso não tem nada a ver. Você pode fazê-la grande, gigante, numa tela enorme. O que faz com que você trabalhe com pixel art é justamente os padrões de cores que você utiliza. Se você utiliza, como você faz a transição. Se você usa um método moderno de transição, veja as aulas passadas, por exemplo, a última, né, anterior a essa aqui, e vejam como eu faço a mistura. Eu utilizo uma técnica moderna, são pincéis que eu passo e não tem controle, né? A transição é mais bonito, é mais suave, é mais realista, atual. Mas se você utilizar isso, desculpa, você não está usando pixel art. Porque pixel art você tem uma paleta de cores com um número finito de cores bem definidos, em que você não tem recursos de transição e gradiente natural. Você tem que usar uma outra técnica para gerar contraste. Tá? Vamos já chegar nela. E temos, por curiosidade, a resolução do pixel. Como é que funciona? Vamos dizer que você fez uma imagem de 800 por 600. Mas é só para aparecer no computador. Então você pode usar, por exemplo, 72, 100, 250, 300, que é praticamente o padrão, né? Na maioria das ferramentas de pintura, 300. Porém, se você for imprimir num banner, por exemplo, ou em qualquer aparelho,
você vai ter que aumentar a resolução. Imagina, você vai botar um cartaz, uma faixa na rua gigante e vai ter uma impressora especializada em fazer aquela impressão. Se você não alterar a resolução do seu pixel para um valor acima de 300, e normalmente a impressora, na documentação dela, ela fala qual é a resolução mais indicada, ou o rapaz responsável pelo serviço de impressão, lá que tem o equipamento, vai te dizer, coloque nessa resolução e a impressão sai perfeita. Ponto. Aí já resolve logo o problema. Então é interessante que você saiba sobre a questão da resolução. Às vezes aparece resolução, né? E o que é resolução? Nós temos pontos por polegada, né? E pixel por polegada. Quando você lê DPI, pontos por polegada, normalmente é porque vai gerar impressão. Vai para algum meio físico externo, algum tipo de impressora para cartaz, banner ou qualquer outra coisa. Se você vê escrito PPI, né, pixel por polegada, normalmente é porque ele está se referindo ao monitor. Em qual formato eu devo salvar meu pixel art? Ah, já sei, BMP, né? Que é um formato aberto e não tem compressão. Eu também pensava assim, mas quando você faz uma arte, né, utilizando essas regras de pixel art e vai jogar para salvar em BMP, tem diferença, uma diferença muito sutil em algumas cores. Tem cores que não se alteram, mas tem cores, dependendo de como você faz o seu gradiente, a cor muda. Ela muda, ela escurece mais um pouco, ou clareia mais um pouco, né, às vezes até o tom. Eu não sei porquê, não sei dizer para vocês o porquê dessa diferença. JPEG é óbvio, não vai ficar bom, porque ele compacta a imagem, ele comprime ela, então ele altera a imagem. PNG, gente, saiu perfeito. Se você pegar e salvar em PNG, você pode salvar tranquilamente com a imagem. O que você fez é o que vai sair. Ponto final. Linhas. Linhas é um negócio interessante quando falamos de pixel art, já que a questão do controle é muito importante. Não importa a direção, o foco é manter a sensação de continuidade e transição suave. Então não importa se você vai jogar a linha está reta, em diagonal, não importa. Eu não posso ter uma mudança brusca que indique que de repente algo está... imagina uma lata, aí você compra a lata toda bonitinha, certinha. Aí vem uma criança e amassa a lata. Quando você pega a lata, você visualmente vai perceber que a lata está deformada. É essa deformação que não pode acontecer no pixel art. Você não pode ser o garotinho que vem e amassa a lata. Você tem que deixar ela uniforme. As irregularidades, notem que eu coloquei em vermelho, para ajudar na questão da imagem que eu vou mostrar em seguida, não devem existir. Deve haver sempre coerência. Outro ponto é economia de pixel. A linha não deve ter pixels extras. Cada ponto, e eu estou me referindo ao pixel, é vital. Pois pixel art é o total controle sobre os pixels na tela. Você não gasta pixel, você não tem esse papo de vai sobrar um pouco de tinta ali de pixel e outra cor. Não existe isso. Você tem que rigorosamente controlar os pixels na tela. Você tem que ter esse controle. Isso se você quiser qualidade. Repare em pixel art com e sem qualidade e veja que não há vazamento, a cada detalhe, não há deformação. É um negócio assim fantástico. Realmente fica muito bonita a diferença nos dois casos. Tá? Um exemplo aqui. Reparem aqui no exemplo A, B, C e D. No exemplo A é uma linha reta. O que é uma linha reta? Né? Onde está a deformação? Aqui onde está em vermelho. Ó. Isso aqui está irregular. Nessa imagem. Só de bater o olho nessa reta, na vertical, eu já sei, isso aqui está errado. Isso aqui está deformado. Veio o garoto aqui e amassou a lata. Lembra do que eu falei? Porém, isso aqui onde está cercado de amarelo é porque está coerente. Item B. Novamente, nós temos agora a curva em diagonal. E notem, o que está em amarelo está correto, está coerente. Mas o que está em vermelho não. Foi muito... Essa pequena dobra aqui foi brusca. E é perceptível. No C, está perfeito essa aqui em diagonal, se não fossem o ponto vermelho que novamente quebrou a sintonia. Né? E outro ponto, tem a questão de pixels a mais. Por que eu vou ter aqui no B esses dois aqui em vermelho? No C, porque eu vou ter 2 pixels aqui se eu só preciso de um para ligar. Então, isso aqui está errado.
No D também está em diagonal, reparem. Está em diagonal. Porém, ele está gerando essas escadinhas em vermelho. Eu posso dizer que está errado? Bom, se eu considerar o padrão do diagonal, tá, porque eu poderia fazer um diagonal mais perfeito. Poderia estar certo em outro contexto, né, dependendo da situação. Mas vou considerar que esse seria o pior caso. Outro exemplo de linha. Reparem nas setas aqui em amarelo. Aqui é a versão miniatura, né, como eu estou vendo. Reparem, gente, que se vocês olharem com calma na miniatura das linhas, essa linha aqui parece que tem deformações. Ó, parece que tem uma deformação aqui, aqui onde eu estou mexendo o mouse. Né, parece que tem deformações. Se vocês olharem essa linha da direita, ela parece mais contínua. Por que isso? Já que se eu olhar as duas aqui, a versão grande delas, né, tá tudo emendado, simples. O que está dando essa sensação de deformação é justamente a irregularidade, é justamente a mudança brusca de um caminho a outro do seu pixel art. Então veja que é errado. Ó. Ele vem aqui linha reta. Quando de repente chega aqui na dobra, reparem a inconsistência. 2 pixels, 3 pixels, 2 pixels, 2 pixels, 3 pixels, 2 pixels. E reparem na emenda. A emenda sempre é um pixel emendando o outro. Aqui não tem esse pixel, então deixa um buraco. Então reparem que não tem uma coerência nesse percurso. E de repente, do nada, de forma brusca, ele 2 não tem nada fazendo uma ligação aqui ou aqui embaixo. E muda para 2 e pá, desce. Agora reparem no lado certo. Ele vem reto, né? Não vou dizer certo, na verdade a frase aí deveria ser mais coerente, porque ele está mais coerente do que a esquerda, né? Eu venho aqui reto e começo, ó. 2 pixels, 2 pixels. Aqui eu poderia retirar esses 1 pixels e manter 2, 2 e descendo, mas enfim, 1 pixel, 2, 1, 2, 1. Está mais coerente que o lado esquerdo. E aqui depois do 1, ele desce de 2, ele aumenta para 3, 3, ó. Existe uma proporção e esse resultado afeta visualmente a sua arte. Outro exemplo de linha. Nesse aqui, gente, eu quero que vocês reparem bem aqui, ó, embaixo do 6 tem uns traços, o 3, o 2, enfim. Então bora lá. 6 é o número de casinhas que tem aqui, tá, gente? Por exemplo, aqui pode ter 6 pixels, né, 6 pontos, aqui 3 e aqui 2. E aqui 1. 1, 2, 3, não, é 1, 2, 3, 6. Pronto. Aqui do lado eu tenho 3, 1 e 3. Qual é o lado que está com problema? Esse que tem o ponto vermelho. Não é coerente. Aqui é. Isso aqui é uma reta. De repente caiu no 6. Caiu num 3, que é metade, né? Depois caiu em 2, 1. E repare, tem uma certa coerência. Se eu diminuir essa imagem, ela parece que está caindo de forma mais suave. Essa aqui não. Ela vem de uma linha reta, cai do nada, de um retão, de um caminho, de um espaço grande, ele cai para o 3. De repente, o que deixa isso aqui bem visualmente falando, parece que tem um buraco aqui. 3. E aí começa a cair. Então, ficou feio isso aqui. Ele parece que tem um buraco, ele tem deformações. O lado direito está menos, na verdade, o lado direito não está coerente e o lado esquerdo está bem mais coerente, tá? Porque esse tipo de coerência aqui, tudo bem que depende um pouco de contexto, mas o lado esquerdo está bem mais coerente, tem um certo grau de coerência, enquanto a direita não. O lado direito está completamente errado aqui. Agora vamos falar de anti-aliasing no pixel art. Qual é o problema normalmente do pixel art? Os quadrados. Quando você olha um quadrado, você percebe aquela coisa robótica. Ah, isso aqui é uma imagem deformada, né? Ela fica mecânica. Então vamos olhar aqui para baixo, ó. Olhem aqui embaixo. A versão miniatura. Notem que o lado direito parece bem direitinho, o esquerdo parece que tem umas deformações. Se vocês olharem com calma aqui no vídeo em qualidade alta, tá?
O que acontece? Aqui onde tem essa deformação, foi corrigido do lado direito. Como? Colocando outros quadrados. Mas entendam, o quadradinho que você colocou não pode ser na cor pura, na cor saturada. Aqui o exemplo mostra preto, mas poderia ser vermelho. Se você usar vermelho aqui, você vai nessas áreas, você vai preencher com a versão da sua cor mais fraca. Você vai saturar, você vai diminuir a saturação dela ou a luminosidade dela. Enfim, veja aqui os tons de cinza que estão sendo usados, ó, nesse chicote. Esses cinzas que estão vendo, esse cinza que está sendo jogado aqui, vai fazer com que o nosso olho, a uma certa distância, não perceba nenhuma falha ou nenhum quadrado. Por isso que eu escrevi anti-aliasing. Não é que a máquina vai fazer de forma automática, quem vai fazer é você. Ponto. Vamos falar agora de mistura, né? Dithering, né? Acho que é assim que ficaria a pronúncia. Mistura. Como é que funciona a mistura? Lembra das aulas de luz e sombra que eu falei anteriormente? Então, aqui funciona do mesmo jeito. Só que em vez de eu fazer um gradiente com clip brush e tal, eu tenho que ter mais controle sobre o gradiente. Veja a versão miniatura bem aqui, ó. Opa. Vamos dar uma olhada aqui nessa transição. Do preto, saímos para uma transição, que é essa mudança de cor sim, cor não. Depois, começamos a apagar algumas áreas, como se estivesse enfraquecendo. Agora reparem na versão miniaturizada. Preto, cinza escuro, cinza claro e branco. Olha a mágica que ocorreu olhando essa distância. Aqui é porque eu dei um zoom muito grande na imagem, mas olha a mágica. Olha essa mistura aqui, a transição. Olha a versão miniatura aqui em cima e olha a versão maior, tá? Ela tem transição suave, contraste suave, a mistura dela tá suave e ela tornou a transição mais realista e menos mecânica, que é o que interessa. Com essa técnica, gente, de mistura, utilizando os quadradinhos, você pode usar cor sim, cor não, você pode fazer a transição de uma cor para outra. Poxa, legal, então quanto de quadradinho eu tenho que colocar? Aí você tem que testar, você tem que treinar, né? Não tem uma receita de bolo, você tem que usar e ver visualmente o resultado. Por isso que normalmente em softwares como o Krita, você tem do lado direito uma área para visualizar. Então você pode estar trabalhando aqui, você olha do lado uma versão miniatura, porque a versão miniatura é como se você estivesse olhando a imagem de longe. Então você acaba tendo mais foco no que de fato é importante, no que de fato está saindo como resultado final, né? E visual, né? Pro teu cliente ou para você. Poxa, e como eu faço essa mistura no Krita? O Krita tem atualmente dois pincéis, um padrão, que é esse que tem o desenho do lápis, e tem o do GD Quest, né? Que é o do Nathan, inclusive é o nome do autor, que é o Default e o do GD Quest. Esses pincéis, eles facilitam a vida, porque em vez de você colocar quadradinho ali e ficar sofrendo com isso, você simplesmente pega o pincel e passa. E um detalhe, se você tiver a caneta e utilizar a mesa digitalizadora, pela pressão da caneta você define o tamanho do pincel. Então quanto maior, mais pontos, quanto menor, menos pontos, como tem aí nesse caso, ó. Como vocês podem reparar nesse caso aí. Poxa, me chama um detalhe. Vamos dizer que na imagem que eu estou olhando, eu queria que metade ficasse com fundo vermelho, azul, fosse azul. E o resto vermelho, que nem está aí. Simples, você coloca uma camada de branco onde você quer, no outra você põe uma camada em azul e por cima você passa o pincel de misturar em vermelho ou a cor que você quiser, tá, gente? Aí é um pouco de prática, você vai experimentar, mas é sempre assim, você põe o fundo na cor plana que você quer, ou de forma dominante, e depois você só usa esse pincel para fazer a diferença na cor que você quer, e aí você consegue fazer a mistura. Esse pincel ajuda muito, ele realmente é muito útil. Aí eu mostrei os dois para saber que existe na versão padrão.
Vamos falar agora de formas. Formas, gente, basicamente é o seguinte: como é que eu faço para desenhar em pixel art um quadrado ou um círculo de forma rápida? Bom, gente, vai ter um vídeo que eu vou passar daqui a pouco mostrando, que vai mostrar os pincéis do Krita, os pincéis de efeito para pixel art. Não vão ser todos, mas praticamente a maioria. E neles eu vou mostrar esses dois pincéis aí, esses quatro, né? Mas basicamente é o seguinte: ou você faz na mão pixel a pixel, né, na canetinha, ou você pode de repente já ter um pincel que já te dá isso. E os dois pincéis, você tem controle de tamanho pela pressão. Então, se você quer fazer um quadrado grande ou pequeno, você controla só na pressão da caneta. Se for no mouse, vá lá na opção tamanho e mude. Só isso. Tom de cinza. Como é que eu vou trabalhar com tom de cinza em pixel art, gente? Do mesmo jeito que vocês trabalham na pintura padrão. Visualmente, é, toda a arte em cinza, né, ela é sempre bonita. Eu juro pra vocês, eu ainda não vi uma arte em tom de cinza que não fique bonita. Por quê? Porque em tom de cinza ela trabalha com valores, como eu expliquei na aula de em uma das aulas de luz e sombra. Ela trabalha com valores. Você só adiciona saturação na questão quando você já usa cores. Mas se você tira cores, você tira a saturação. Né? A sensação é aquela coisa, eu tenho que me preocupar com o vermelho, mais fraco, mais forte. Ai, a luminosidade, a luz daqui que vai refletir, vai mudar a cor tal. Não existe isso, você não se preocupa com reflexo, com as cores que vão ser oriundas do reflexo, né, da refração, nada. Você simplesmente se preocupa com valores. Ah, mas eu tenho sim a luminosidade. Ah, eu posso dizer que esse tom de cinza tem saturação? Pode, porque se os outros têm cinza teria, né? Mas vamos dizer que o que destaca de fato é valor. E eu explico o que é valor na aula passada, né? Valores são a escala a escala tonal, ela poderia ser chamada de escala de valores, tá ok? Então, você pode pintar em tom de cinza no Krita e só depois colorir. Você pode aproveitar e montar sua paleta de cores, né? Já pegando embalo, apesar do que o Krita já tem, mas você pode selecionar aquelas de lá que você mais utiliza. O Krita faz um trabalho belíssimo quando você fala de tom de cinza, enfim, em tom de cinza. Por quê? Porque eu posso mudar, fazer com que uma única camada só aceite cinza, tom de cinza. Posso fazer o que? Posso mudar minha paleta de cores para virar unicamente cinza. Posso mudar o sistema de cores, enfim. Na hora da criação do projeto para tom de cinza, então tem N forma de trabalhar com cinza. E depois eu ponho só a cor por cima. Isso também é muito bacana. E fora os blends, que são os misturadores que eu vou falar em aulas posteriores, tá? Arestas. Quando falamos de pixel art, precisamos nos preocupar com a borda. Ah, mas é fácil, foi professor. É só eu pintar de preto a borda e colorir o que eu preciso. Não, gente, não pensem dessa forma. Não pensem assim. Pensem primeiro em- na forma. Façam normal, usem preto mesmo. Desenhe com preto tranquilamente. Porém, no produto final, vocês precisam trabalhar com a iluminação. Então, usem, por exemplo, ali do lado esquerdo, tá a sua arte como ela vai ser feita de forma original. Do lado direito vai ter sua arte acabada. Como? A borda já não vai ser preta, vai ser um azul escuro. A outra parte da borda é clara, que está nitidamente indicando a iluminação. A iluminação ela está vindo de cima. Ela pode estar vindo de cima, um pouco em diagonal. Vamos dizer que se a lâmpada estivesse na sua cabeça, ela estaria um pouco mais para sua costa. Então iria acabar dando algum efeito. Enfim, você vai verificar a direção da luz, né? E vai definir as áreas de iluminação. A área mais clara, a área mais escura. E vai verificar qual borda vai ficar com um tom mais iluminado
iluminado e qual borda vai ficar com tom menos iluminado, mas sempre usando uma variação da mesma cor. Se a cor base é azul, então você vai variar entre o azul claro e o azul mais escuro e o azul mediano. E preto, quando é que eu vou trabalhar com preto? Se de repente você quiser indicar uma sombra projetada, né, uma umbra preta mesmo, bem preta, ou uma sombra de contato. Você quer indicar que dois objetos estão se tocando e que existe o contato entre eles, elas estão se tocando. O objeto não está acima, mas sim em cima. Então, na sombra de contato, você pode colocar preto. Aí faria sentido. E nas bordas que não faz contato com ninguém, uma versão mais escura da sua cor base. Tá? Ponto. Inclusive, se eu fosse criticar esse retângulo, como está a iluminação, não está boa, mas ele é só um exemplo. Tá, gente? Aqui eu vou liberar um vídeo, eu vou soltar um vídeo que eu gravei aqui e vou explicar ele em relação aos pincéis. Esse pincel, ele faz um redemoinho. Redemoinho é literalmente um redemoinho, é como se você pegasse o dedo e começasse a misturar a tinta, tá? Ah, ele vai misturar as cores, mas ele vai misturando e vai tirando, é como se você estivesse passando o dedo, ou então um pincel seco, tá? Ele vai acabar tirando a tinta, mas ele rotaciona a tinta. Esse pincel, o que é que ele faz? Ele amassa nas duas direções. Ele vai amassando, amassando, amassando até acabar. Ó, ele amassa. Ele amassa nas duas direções, até que não sobre nada. Poxa, mas é útil esse tipo de pincel? Bom, depende do uso. Existem situações que são interessantes, né? Que você pode querer gerar esse efeito e depois terminar o acabamento. Não é que ele seja o efeito final, mas ele só contribui para um efeito extra. Esse aí, gente, ele funciona, parece uma espécie de lupa. Ele, onde você passa, ele aumenta a tinta nas duas direções, né? Ó, reparem. Não dá a impressão que ele está dando um zoom, não, mas ele está dando um zoom, é que ele está puxando a tinta para as duas direções, ou quatro direções, né? Esse pincel que eu vou utilizar agora, ele empurra a tinta, ele pode empurrar para qualquer direção, ele empurra mesmo, tá? E qual é a vantagem de empurrar a tinta? Às vezes a sua arte está boa, está perfeita, você só acha que, poxa, acho que eu tinha que empurrar um pouco mais esse sombreado para frente, ou puxar um pouco mais, né? Então esse pincel ele acaba ajudando muito nesse tipo de ação. Ah, mas será que outras ferramentas têm isso? Eu não sei se todas. Eu não vi ainda no Photoshop o equivalente a certos pincéis, incluindo esse que existe tanto para pixel art como para arte normal. Esse outro pincel, gente, a gente chama ele de alquimista. Ele é para fazer formas. Você clica e não salta. Você clica e arrasta. Dá para fazer vários formatos já, gente. Eu não estou fazendo nenhum formato aqui, belíssimo, mas procurem Krita Pincéis Alquimista. Tem vários exemplos assim que são interessantes com o uso dele. Esse é o pincel para pixel art do Nil, tá, gente? Ele é um pincel comum. Comum mesmo, não tem nada assim, de especial. Mas é só para vocês saberem, né? É... Ah, uma coisa, olha, reparem nesse detalhezinho da cor, mas eu acho que eu vou deixar para explicar esse tipo de pincel depois. Mas, enfim. Vou aproveitar o embalo e só lembrar uma coisa. Teve uma das minhas aulas que um rapaz no comentário ficou em dúvida, que eu digo sobre sombra colorida. Eu vou aproveitar e antes de finalizar aqui, eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida, né? Para evitar qualquer dúvida. Inclusive a gente entrou no consenso. Esse é outro pincel comum do David Revoy. Esse outro pincel, ele é arredondado, tá? Ele faz forma arredondada. Aí, ó. Ah, tá legal. Ele não tem uma versão que faz quadriculada? Não, a não ser que você mexa no tamanho do pincel, mas por padrão não. E esse pincel? Esse pincel que eu estou usando é para fazer quadrado. Formas quadradas, perfeitas. Caramba, eu posso fazer um quadrado perfeito usando esse pincel? Pode. Pô, legal. É, exatamente, legal mesmo. Esse outro é para fazer círculo, tá? Tem duas formas de fazer isso. Não é clicando e girando mesmo como eu estou fazendo. Poxa, professor, mas eu posso falhar, né? Tipo agora, ó. Eu vou deixar uma leve falha do lado esquerdo.
não está proporcional. Pode, mas tem outra forma de você fazer o círculo. Vou mostrar agora. Ó, você clica e arrasta. Entenda, você dá um clique de leve e malmente mexe a caneta ou o mouse. Ah, é um toque e arrasta para baixo. Exatamente, pum, ele faz o círculo. Perfeito. Ou no mínimo ele já te poupa trabalho para depois você só fazer o acabamento. O outro pincel, né? Esse faz parte dos pincéis padrões do Krita para fazer quadrado. Eu fiz o mesmo esquema, só cliquei em um tracinho, em um movimento. Clique em um movimento. Pá, o quadrado sai inteirão, bonitão. A mesma coisa aí com o círculo, ó. Ah, o do David Revolt voltou de novo, voltei, que era só para vocês verem que dá para fazer nele. Tá? Esse pincel aí, ele faz um efeito meio borrado com os pixels. Reparem, ó, como é que fica. Vocês podem achar, de repente, interessante usar, né? Um pincel desse. Nota que esse pincel não é o mesmo pincel que a gente usa por padrão. Ele parece o misturador, só que ele trabalha com intensidade diferente, né? Esse último, gente, só para finalizar, eu estou usando a ferramenta linha, só para vocês verem, né? No Krita, o círculo funciona em pixel art, o seletor de forma, o balde de tinta, o contato de gotas, enfim. A barra de ferramentas do Krita, que é como se fosse a do Paintbrush, funciona igualzinho. Então, vai também funcionar. Só para fechar aqui, em relação à sombra colorida, eu faço a seguinte afirmativa, que somente uma sombra só é colorida se ela tiver duas fontes de luz incidindo. Uma que é que projeta a sombra e a outra que vai colorir. Só um adendo, gente. Se você usar uma única fonte de luz e ainda assim a sombra for colorida, eu vou te dizer por quê. Reparem no ambiente. Está tendo reflexão de luz. A luz está batendo. Por exemplo, eu tenho uma imagem lá que o menino até postou que tem, por exemplo, um ventilador, uma luz vermelha e a sombra dele é vermelha. Não é preta. Né? Mas reparem na cama. A cama não é preta, então ela não absorve todas as luzes, ela reflete alguma luz. E eu acho que, salvo engano, a cor ali da cama deve ser vermelha também. Então refletiu. Ah, mas tem o ventilador com a luz verde. Mas qual é a cor da cama? É preta? Não. Se não é preta, então ela vai refletir. E essa reflexão vai bater na parede. E notem a intensidade da luz. Então sempre é assim. Tá? Porém, na pintura, vou deixar claro, você não vai utilizar a cor preta para sombra. Porque normalmente na pintura, se você usar o preto absoluto, você vai simplesmente matar o efeito de sombra do resto da sua pintura. Você só usa o preto absoluto, por exemplo, para uma sombra de contato ou uma situação muito excepcional. Senão, você destrói. É que nem você usar o branco. Se você sair usando o branco direto na sua pintura, você simplesmente vai matar todo o efeito de iluminação que você está fazendo, porque o branco é a iluminação máxima. Tá? Então, na pintura, vocês vão usar variações de escuro de uma determinada cor, mas nunca o preto absoluto. A não ser que vocês façam isso de forma controlada. Tá? Mas no mundo real, sim, existe a situação do preto absoluto. Agora, imagina entrando numa floresta toda fechada, né? Com árvores, né? Com seus galhos, né? Toda cobrindo e não entrando a luz do sol. Vai ter um breu à noite. Luz do sol não, à noite mesmo, com a lua. Então não vai ter passagem de luz e vai ser preto. Pô, imagina eu chego com você e pego um papel, pinto ele todo de preto e digo, aqui tem uma floresta. Não existe isso, então eu vou usar iluminação, uma iluminação tipo um azul bem escuro, né, um azul marinho, e vou me virar. Em alguns pontos de contato eu vou usar o preto. A sombra de contato, gente, é o que dá o tchan para indicar que algo está em cima e não acima de algo. Então, isso só para deixar claro, usem com sabedoria esse recurso. Bom, espero que tenham gostado da aula de pixel art, né, para o Krita. Ele tem outros recursos, mas como são recursos gerais que não se aplicam apenas a pixel art, mas serve a tudo, então eu vou continuar nas aulas normais com um padrão normal de pintura. Mas saibam que o que eu mostrar e o que eu mostrei também servem de recursos para pixel art, né? Tirando os pincéis, se bem que até os pincéis, né, se dá para mexer, mas enfim. Tá bom, gente? Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.